Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, e este é o Emílias Podcast Mulheres na Computação. O Emílias Armação em Bits é um programa de extensão do Departamento Acadêmico de Informática da INF, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, Campus Curitiba, que tem como objetivo realizar ações para aumentar a representatividade das mulheres na área da computação. O Emílias do Podcast é um dos projetos do Emílias, em que entrevistamos mulheres da área da computação e áreas afins, explorando suas motivações e desafios. Hoje estamos aqui com Marcela Skozinski, ela é professora do Departamento de Engenharia Eletrônica da UTFPR Ponta Grossa e trabalha com inteligência artificial em um projeto da NASA. Daqui a pouco a gente vai saber um pouco mais sobre isso. Quem vai entrevistá-la comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do programa Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo. Vamos retomar aí com as nossas entrevistas do Emílias, então. Joia. Então, seja bem-vinda ao Emílias Podcast, Marcela. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço o convite de fazer parte desse podcast, né, desse episódio. Então, muito obrigada pela participação, pelo convite que me fizeram. Então, vamos lá. Nossa primeira pergunta, Marcela, é a respeito da sua graduação, né? Então, você é graduada em Engenharia de Computação pela UEPG e em Tecnologia em Eletrônica, com ênfase em Automação Industrial pela UTFPR. Como você se interessou por esses dois cursos? Então, no começo, eu sempre quis ser astronauta. Então, era um sonho de criança. E aí, eu mandei uma carta para a NASA, né, quando devia ter uns 10 anos, mais ou menos, e eles me responderam que eu devia seguir algumas áreas. Então, eles responderam a minha cartinha escrevendo que eu precisava fazer uma área mais na área um curso mais na área tecnológica, focar na questão das engenharias. E aí eu tentei o ITA por alguns anos. E eu não consegui passar na segunda fase. Então, às vezes eu passava na primeira, não passava na segunda, porque eu queria engenharia aeronáutica. E como não tinha na minha cidade, em Ponta Grossa, então eu acabei escolhendo o curso que também tinha no ITA. Então, engenharia de computação também tinha no ITA. E aí eu falei, eu vou fazer o curso de engenharia de computação aqui na minha cidade, que é o que eu podia fazer, que era na estadual, né? Eu não tinha condições de ir fazer em outra, morar fora, em outra cidade. E acabei optando, porque eu tinha esperança que eu pudesse um dia ir para o ITA, fazer um segundo ano, um terceiro, né? E eu acabei passando em primeiro lugar no vestibular, então, e acabei ficando por aqui, gostando do curso, fazendo estágio. E aí, no segundo ano do curso, eu resolvi fazer junto o curso de tecnologia em eletrônica, porque daí os dois eles se complementam. Então, eu acabei optando por isso, porque no primeiro momento eu sempre quis trabalhar nessa parte da engenharia, principalmente da aeronáutica. Mas como eu não consegui ser aprovada, e o ITA tem um limite de idade, então eu acabei optando por esses cursos e que eu me apaixonei por eles. Então eu fiquei, eu fazia com muito gosto, né? Eu fazia as duas faculdades e acabei aproveitando um pouco de cada uma, elas se complementaram muito bem. Tá certo. E depois da graduação, você fez mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial pela UTFPR, área de concentração, Ciência de Computação, orientada pelos nossos colegas Miriam Delgado, que já esteve no podcast, e Ricardo Luders. Por que você decidiu seguir carreira acadêmica? Então, eu sempre gostei de pesquisa, sempre fui muito curiosa. Então, acho que a curiosidade acaba aproximando a gente da área acadêmica, porque a gente quer tentar buscar soluções, né, através da pesquisa, para problemas que a gente tem na sociedade. E a gente quer contribuir, de certa forma, retornar um pouco do que a gente obteve de conhecimento para, né, o mundo, para a sociedade em geral. Então, eu acabei optando por fazer o mestrado e o doutorado, mas eu nunca deixei de trabalhar junto. Então, quando eu fiz o doutorado, ou o mestrado aí no CPGI, em Curitiba, eu já trabalhava. Então, eu trabalhava numa companhia, uma empresa que, por sorte, era da 1 às 10 da noite. Então, eu conseguia fazer o mestrado com as aulas pela manhã. Então, foi muito difícil, foi muito
muito corrido, mas eu consegui, sob a orientação do professor Ricardo, então eu sou muito grata a ele, né, que eu consegui trabalhar ao mesmo tempo que fazia o mestrado acadêmico. Então, eu consegui desenvolver muitas habilidades com relação à pesquisa que me fizeram gostar cada vez mais disso. E aí, no final do meu mestrado, eu acabei passando num concurso público aqui na minha cidade, Natal, que é aqui na UTF. E aí eu acabei ingressando para ser professora de magistério superior nessa área. E aí, depois eu acabei fazendo doutorado no mesmo programa, em Curitiba, com a professora Miriam, que era minha co-orientadora também do mestrado, que é maravilhosa. Então, eu gostava dessa carreira desde sempre. Mas mesmo dando aula, né, eu fiz o concurso e eu continuei trabalhando em outro setor, que era no setor da parte da indústria. Então, eu não ingressei com a dedicação exclusiva, né? Então, eu tinha as minhas aulas, eu trabalhava, e aí depois, só que eu acabei ficando, depois que eu tive a minha filha, que eu acabei escolhendo por só seguir a carreira da docência. Então, as experiências que eu obtive na área da indústria, e junto com a parte acadêmica, foi muita correria, foi assim, um empenho danado, porque a gente tinha que dar conta de tudo, e do trabalho, e da questão das pesquisas, das orientações. Então, foi bastante desafiador, e eu acabei optando por seguir somente a carreira acadêmica, então, né, a docência, porque é isso que me faz feliz, que me traz felicidade, não me deixa rica, nem milionária, mas é um objetivo pessoal que eu tive, de continuar nessa linha para que eu pudesse agregar alguma coisa à sociedade, orientar alunos que gostem e despertar neles a mesma paixão que eu tenho. Muito bom. Então, eu estava falando com você antes, até no convite, né? Eu conheci, porque assim, deixa eu contextualizar um pouco para as pessoas que estão estudando. A UTFPR é uma universidade muito grande, né? Nós três trabalhamos na UTFPR, mas eu e a Maria Cláudia em Curitiba, você em Ponta Grossa, e existem mais 11 campos da UTFPR, né? No total são 13, eu não sei nem agora se fala campus ou camp, mas campus no plural, acho que voltou a ser camp, né? Aham, camp. E a gente deve ter, eu acho que isso, aproveitar e fazer uma propaganda, deve ter mais de 20 cursos de se contar tecnologia, bacharelado, especialização é o único que é pago, mas curso técnico também, né? Eu acho que em Campo Mourão ainda tem um curso técnico de informática, mestrado, doutorado, enfim, tem várias possibilidades para quem quiser estudar na UTFPR. Mas enfim, eu estava escutando esse podcast chamado hipsters.tech, que é talvez o podcast mais escutado na área de tecnologia, se não for o mais, é um dos mais escutados na área de tecnologia no Brasil, entre os brasileiros, e eu acho que mesmo entre os estrangeiros também. E aí, a gente vai entrevistar aqui uma professora da UTFPR. Eu não conheço essa professora, então lá você fala, né, sobre o seu trabalho em um projeto da NASA que envolve bastante inteligência artificial. Só um detalhe, aqui esse hipsters.tech agora ele tem 2 episódios por semana. Nas terças-feiras eles têm um episódio, como diria assim, um episódio regular, e nas sextas-feiras é um episódio dedicado à inteligência artificial. Eles chamam que é esqueci o nome, mas é o Hipsters Fora de Controle. É o mesmo podcast, o mesmo feed, mas eles dão um nome diferente, e foi nesse Hipsters Fora de Controle que você foi entrevistado. Então você fala lá sobre esse seu projeto da NASA, eu acho que tem também uma entrevista com você no DC+, sobre essa pesquisa, né? O DC+, eu acho que é algum canal de Ponta Grossa, né? Eu acho que até um professor da UTFPR Ponta Grossa que entrevista você. Você deu uma palestra no CEI City também, o CEI é o evento de extensão e iniciação científica da UTFPR. Obviamente, eu estou colocando tudo isso porque eu sei assim, quem quiser saber muito mais sobre o que você faz, vai ter várias outras fontes, mas tenta um pouco falar para a gente o que é esse projeto da NASA no qual você está envolvido. Então, na verdade, todo ano a NASA, em parceria com o SETI Institute, que é dos Estados Unidos, que significa Searching for Extraterrestrial Life, então eles buscam por vida inteligente fora do nosso sistema solar. Esse instituto, em parceria com a NASA, eles lançam alguns desafios, alguns projetos de pesquisa. E eles convidam alguns pesquisadores, né, e também estudantes de pós-doc, de doutorado,
para que façam parte desses projetos. Então, nós passamos por uma seleção. Então, é preciso aplicar, você coloca o nível, né, de conhecimento que você tem, são feitas várias provas, tanto na questão técnica quanto na questão pessoal, é feita entrevista, e aí você é encaixado em um desses projetos, né? Então, eu participei dos últimos anos, em 2 projetos que teve. O primeiro deles era sobre os ventos solares e o impacto que esses ventos têm aqui na superfície da Terra. Então, basicamente, a gente monitorava o campo eletromagnético, temperatura, velocidade dos ventos que são provenientes do Sol, através de uma sonda que foi lançada em 2018, que se chama Parker Solar Probe. E essa sonda, ela está lá bem pertinho do Sol, e ano que vem ela vai se derreter, né? A gente vai se autodestruir, porque ela tem uma órbita e ela vai chegando cada vez mais próxima do Sol, e alguns meses do ano ela fica muito perto. E aí nós conseguimos extrair muitos dados dela. E esses dados são analisados com a inteligência artificial, e a maior parte deles é para encontrar alguns, nós chamamos de fenômenos, nesse campo eletromagnético, que afetem a Terra, que podem fazer com que caia um satélite, que pode fazer com que nosso sistema de GPS seja inutilizado, ou então que pode tirar algum satélite de órbita, possa fazer com que haja uma disrupção em todo o nosso sistema de energia elétrica. Então, nós não teríamos mais malha aérea, nem teríamos como navegar por conta dos GPS. Então, a preocupação é nesse sentido, e também com relação à saúde dos astronautas, que eles estão lá em órbita e eles sofrem a radiação proveniente desses ventos solares muito mais forte que nós que estamos aqui na superfície da Terra, porque nós temos a atmosfera terrestre que nos protege por conta da ionosfera, e também porque a Terra ela é um ímã. Então, o máximo que a gente vê do vento solar são as auroras boreais que acontecem nos polos, e mais nada. Então, nós não sofremos essa influência diretamente, mas os astronautas que estão lá, as espaçonaves, então elas acabam sofrendo. Então, basicamente, é para estudar nesse sentido. E o outro projeto também, ele envolve a questão de NLPs. Então, nós temos modelos que procuram nas bases de dados, procuramos unificar bases de dados, tanto da astrofísica, da astrobiologia, para que a gente possa, de certa forma, organizar tudo que nós temos aqui de produção, dentro do diretório da NASA, principalmente, né, e aplicar isso na busca por exoplanetas, por vida inteligente, né, porque basicamente é o que a gente também tenta estudar, né? Se existe uma estrela como o Sol, né, se ela também tem esses ventos solares, não há como existir vida como a nossa em planetas como Marte, porque Marte não tem esse ímã como a Terra tem, né? Só se for outro tipo de vida, não dos componentes que nós somos feitos. Então, é nesse sentido também, a NASA e o SET procuram encontrar novas vidas em outras estrelas, e aí buscando esses exoplanetas e analisando, como eu falei, o sistema solar, a parte da astrobiologia, e com modelos que possam vir a ser capazes de trabalhar e de processar todos esses dados em tempo real. Então, basicamente, assim, resumindo, né, é um projeto muito grande, mas resumindo é isso, que a gente faz, né, entre os pesquisadores. Então tem bastante gente envolvida, astrofísico, médico, pessoas, engenheiros de computação, pessoas muito ligadas à parte de machine learning, que é a parte da inteligência artificial, que é para a criação de modelos, e basicamente é nesse aspecto que a gente atua lá. E me diga uma coisa, Marcela, quanto tempo dura o projeto? Qual é o período do projeto? Normalmente ele acontece de julho até metade de agosto, mais ou menos, que a gente faz reuniões praticamente, né, todos os dias, e a gente trabalha mais efetivamente conectados, né, online, assim, digamos. Mas a gente trabalha o ano todo, né, com relação à pesquisa e os resultados, então a gente vai publicando muita coisa, a gente vai conversando, né, fazemos nossas reuniões
mensais, mas principalmente de julho a agosto, que é por conta das nossas férias também, né? Aqui a gente acaba efetivando mais, aproximando mais online mesmo os nossos encontros, para que a gente possa dar um gás assim no projeto. E também porque a sonda, nesse período, ela está mais próxima do Sol. Então, a gente também ganha nesse sentido, porque nesses meses, né, a gente tem o periélio. Então, ela está bem próxima, a órbita está bem próxima ali. Então, a gente tem uma intensidade maior do campo eletromagnético, da temperatura, enfim, dos dados que a gente observa dela. E quantas pessoas participam desse projeto atual em que você está? Mais ou menos umas 8 pessoas. Uhum. E são vários projetos que estão acontecendo ao mesmo tempo, ou vários desafios? São mais ou menos uns 6 projetos ao mesmo tempo, né? Eu faço parte de um deles, mas tem outras pessoas que atuam em outros projetos. Então, tem estudos que trabalham, por exemplo, com a saúde dos astronautas com relação ao câncer, porque eles vão, de certa forma, adquirir um câncer de pele ou algum outro tipo de célula cancerígena vai se desenvolver por conta da radiação. Então, existem pessoas que trabalham na confecção de outros materiais para vestimenta, para o desenvolvimento mesmo do dia a dia deles, né? Existem outros trabalhos também que estudam a parte dos relâmpagos, das tempestades que acontecem aqui, que são descargas elétricas que podem afetar muito a Terra. Então, a gente também tem trabalhos nesse sentido. Tem com relação à água, né? O consumo da água. Então, além de ser estudos, não só a gente fala para o espaço, né? Mas a gente também se preocupa com o nosso planeta. Então, é estudado a Lua, o planeta Terra é o mais estudado, obviamente, porque a NASA se preocupa muito com essa questão do planeta onde nós vivemos. E a questão também que eu falei dos exoplanetas, que são esses planetas que estão fora do sistema solar e que é buscado vida neles. Então, de certa forma, é tentado encontrar algum vestígio que possa colaborar com a pesquisa de vida no sentido amplo, né? Vida inteligente, daí já é um pouquinho mais profundo e que também envolve a existência de uma estrela, né? Para que esses planetas também tenham possibilidades como nós temos aqui na Terra. Uhum. Certo. E se alguém quiser se inscrever para o próximo desafio, né, para o próximo ano, como faz? Normalmente, eles mandam um e-mail, né? Eles mandam um e-mail para os pesquisadores para que possam, em certo tempo, enviar o seu currículo, marcar a entrevista e tal, e ficar ligado. Mas existe, né, um site que eu sempre recomendo até para os alunos, para que eles fiquem seguindo. Porque aí, assim, eles, dentro do site, eles marcam algumas reuniões, algumas transmissões ao vivo para explicar sobre os projetos. E aí as pessoas vão entrando e vão começando a interagir, e são esses pesquisadores que interagem, que perguntam, que mandam e-mail, que falam que eles vão atrás, né? Eles vão ver, puxa, ó, essa pessoa se interessou, tal, vamos ver como é que funciona, vamos ir atrás, e assim. E o site, se você colocar, dá para colocar até no Google, você põe lá FDL, F de foca, D de dado e L de... Até me fugiu aqui uma palavra com L, mas de laranja. Você põe no Google a FDL NASA, por exemplo, já vai abrir o site e aí tem lá uma área que dá para fazer a gente aplica, né? E aí eles vão transmitindo, também tem o Twitter, que é importante seguir para ficar ligado, né, nos prazos, assim, porque eles têm, a maior parte das vezes acontece por convite para fazer a aplicação, mas eles ficam de olho, assim, nas pessoas que estão interagindo, que mostram que tem certa experiência, né, tanto com a parte da astrofísica ou com a parte da IA, então é interessante, e é selecionado alguns alunos também, sabe? Então, eu já vi nas equipes, não são tantos quanto pesquisadores, já professores e pós-doc, né? Mas
Eu já vi, então, por isso que eu indico para os alunos de graduação, principalmente, que fiquem olhando, sigam, fiquem interagindo, porque eventualmente pode acontecer de abrir a possibilidade deles também participarem de uma equipe dessas. Muito bom. Bem, e aí voltando não, né? Porque a gente está falando disso mesmo, mas falando a respeito de IA, como você explica para estudantes de computação a importância da IA nos dias de hoje? Eu tenho muitos alunos de iniciação científica e a maioria deles vem com essa mesma pergunta, né? Onde é que eu posso aplicar IA? Então, basicamente, a gente tem a inteligência artificial em todos os aplicativos, na televisão, no nosso dia a dia em geral. Então, quando a gente assiste lá o Netflix, ou qualquer plataforma de streaming, né? Quando você escolhe um vídeo, uma série e ela te sugere outras, é porque é baseado no que eu gostei, no que eu não gostei. Então, a gente tem a inteligência artificial em tudo. E mais ainda, porque agora a gente tem recurso. Antes nós não tínhamos, não tinha computador para processar o tanto de informação e dado que a gente tem. Não tinha o processador do celular era muito diferente do que a gente tem hoje para processar imagem, por exemplo. Então, os modelos matemáticos por trás da inteligência artificial, eles já datam de 1950, então eles são muito antigos. Mas, antigamente, a gente não conseguia rodar com uma rapidez e com uma performance que hoje é rodado, porque não tinha os computadores que nós temos hoje. Mas os modelos matemáticos já existiam para resolver muitos problemas. Então, a existência da IA não é de longa data, porém, agora a gente consegue aplicar. Então, ela está ligada com muitas coisas, principalmente nas áreas da saúde, na área dos transportes, logística. Então, a gente vê muito a IA fazer parte do roteamento, na parte da economia, previsão, né, de vários modelos, previsão de atuando em vários setores da economia, tanto da parte financeira, no agronegócio. Então, nós vemos esse monitoramento muito mais acentuado utilizando inteligência artificial. Mas a inteligência artificial, ela é uma área que é muito abrangente. Então, quando a gente fala, eu vou pôr IA nisso aqui, eu vou tentar trabalhar com IA para responder as perguntas. Então, são várias sub-áreas que existem. Então, a gente diz que para eu trabalhar com uma IA de previsão, eu preciso ter dados anteriores, dados históricos, para eu prever alguma coisa. Para eu trabalhar com uma IA de agrupamento, né? Vou agrupar os filmes semelhantes para aquele perfil. Eu tenho que saber o que aquele perfil já viu, já assistiu, o que gosta. Então, eu preciso de informação. Na maioria das vezes, eu preciso de dados. E hoje, por que é que ela está importante? A gente dá devida importância. Porque a gente tem processamento em nuvem, todos os nossos logins, quando a gente vai lá aceitar, compartilhar dados, né? Qualquer provedor aí de e-mail, a gente acaba aceitando, porque eu estou compartilhando informação, então eu estou criando informação. A mesma coisa quando eu uso o ChatGPT, eu estou fornecendo para ele, treinando ele, de certa forma, para aprender com o conteúdo que eu mesmo coloco. Então, são diferentes aplicações que a gente tem. E essa importância que a gente dá é porque a gente pode colocar em qualquer lugar. Se eu vejo um problema e penso, puxa, como eu posso resolver isso de uma maneira mais inteligente? Pode ser que eu consiga colocar IA para que o computador resolva sozinho, sem a necessidade de uma pessoa operando. Então, por isso que para os estudantes da computação é importante aprender, porque são as profissões do futuro. Não que não vai mais existir algumas profissões, né? Vai, só que elas vão ter que ser atualizadas, elas vão passar por um upgrade. Então, eu preciso aprender. Então, a gente vê hoje cientista de dados, analista de dados, porque são essas pessoas, são essas profissões que estão em alta. E se a gente for fazer um levantamento, eu estava lendo na Exame, faz uns 2 meses atrás, que eu dei uma palestra sobre isso, né, sobre a questão da empregabilidade, a maioria das profissões são da TI. Então, TI, cibersegurança, a questão de rede, a questão da IA, ela está no topo. Né? Eu saber trabalhar, como produzir modelos
que vai diminuir a minha carga de trabalho e vai potencializar, otimizar a carga da máquina, do computador, para que ele possa trabalhar sozinho. Então, tem vários campos para atuação, tanto na medicina, como eu falei, na robótica, na indústria, na questão do agro, alimento, é uma das áreas mais atenuantes no momento para que a gente possa investir como profissional da computação, da TI. E agora, uma das coisas que está bem na moda dentro da IA são os Large Language Models, LLMs, os quais o ChatGPT é um exemplo, mas claro, o ChatGPT é uma interface para um LLM. Você poderia explicar para os nossos e nossas ouvintes o que é que são esses Large Language Models? Sim. São modelos de inteligência artificial que a gente chama que são criados com aprendizado profundo. Então, eu uso um modelo matemático bem simples, uma equação, né? Aí eu faço uma associação delas e eu crio uma rede neural, que nós falamos. Então, essa rede, ela vai receber alguma entrada e ela vai trazer uma saída. Quanto mais complexa essa rede fica, maior, né? Quanto mais conexões ela tem, ela processa diversos tipos de dados. Então, nós trabalhamos com esse modelo que eu citei, é uma rede neural, né? Mas ela pode ser em qualquer modelo, qualquer formato. O que são esses Large Language Models? São modelos de linguagem. Então, eu estou tanto preocupada com imagem quanto com texto. Então, quando eu processo uma imagem, o Facebook ou alguma plataforma de uma rede social, que eu tenho lá o reconhecimento facial, né? E ele marca a pessoa, ele está trabalhando com imagens. Então, ele tem um modelo, uma rede por trás, que identifica as imagens. Mas eu também tenho modelos hoje em dia que trabalham com texto. E esses modelos são compostos por redes, como essas que eu falei, mas também por outras chamadas de transformers, que são outros modelos, né, mais adaptados para esses que trabalham com linguagem. Então, esses modelos de aprendizado profundo, tanto de imagem quanto de texto, eles processam a linguagem natural, como a gente escreve. E qual que é a diferença destes modelos com o IA, né, dos LLMs, para um Google, para uma plataforma de busca? Porque quando eu faço uma busca numa plataforma, o que vai acontecer? Eu vou buscar a palavra. Então, supondo que eu estou buscando a palavra asteroide, ele vai buscar exatamente essa palavra. Agora, se eu faço isso num modelo com IA, usando uma LLM, por exemplo, ele não vai buscar somente a palavra asteroide, ele vai aprender o que é um asteroide e ele vai trazer sinônimos, ele vai trazer palavras agrupadas que são semelhantes, então ele vai trazer lá meteoros, meteoritos, ele vai trazer outras coisas, né, que são sinônimos ou que fazem parte do contexto. Então, muitas vezes, quando a gente está digitando nesses modelos de IA, ele já vai prevendo o que eu já digitei, porque ele aprendeu, de certa forma, contextos que eu já usei, né? Contextos que alguém já usou. Então, quando a gente usa o ChatGPT, que a gente está na versão 4, por exemplo, eu estou buscando um texto, eu passo um texto para ele, ele está aprendendo. Mas ele também é conectado com Wikipédia, com Archive, com o dicionário de Oxford, então ele sabe do que se trata, porque ele aprende, ele entende o que é o significado daquela palavra. Ele não sabe que aquela palavra é composta por um A, um S, um T, um R, né, para formar a sintaxe lá do asteroide. Não. Ele aprende o contexto, aprende o significado. Então, essa é a diferença de um modelo de IA. E por que tem que ser um deep learning? Porque eu tenho muitos níveis de aprendizado. Então, eu tenho muitos níveis, é profundo, então eu tenho uma profundidade para aprender. Então, são várias conexões que eu tenho para que isso possa ser rápido. Na hora que eu digito, eu já tenho uma resposta. Então, é importante a gente ter noção desse tipo de modelo que existe para processar texto, né? São entradas de texto que esse modelo tenta prever, gerar uma continuação desse texto com base no que ele já sabe, né? Muitas vezes traduzir e dar um improve, né? Melhorar, enfim, que são normalmente implementados com transformers, que são esses modelos de deep learning que eu acabei de citar. Mas para que esses modelos funcionem, eu preciso de muitos dados. Muitos dados. Então, é tudo interligado, processamento em nuvem, porque eu tenho armazenamento de dados na nuvem, então eu posso usar,
né? Eu tenho a conexão com a internet, onde eu trabalho com isso. Eu usava, uns 3 anos atrás, um anticoncepcional, que era um aplicativo. Olha só que interessante. E eu pagava esse aplicativo $25 por ano. E eu comprava e vinha um termômetro com 3 casas decimais. Então, todo dia de manhã eu tinha que medir, acordava, a primeira coisa que fazia era pôr o termômetro embaixo da língua e escrevia no aplicativo. Isso há 3 anos atrás. Escrevia no aplicativo. Ó, deu tanto. No outro dia, de novo. E aí, naquele dia, ele dizia se era um dia bom para engravidar, né? Então, ele falava assim, ó, hoje vai engravidar, hoje não vai. Ele previa. Por quê? Ele consumia os meus dados de cada temperatura que eu ia colocando e também consumia dados de outros usuários da internet. Só que isso há 3 anos, onde a gente nem tinha a plataforma nuvem, a gente não tinha isso antes, mas já existia. Então, como que ele funciona hoje? Nossa, ele tem uma assertividade muito maior, porque agora é tudo ligado, né? E ele também, ele lê o texto. Então, se eu tive febre, eu posso relatar. Se eu engordei, se eu emagreci, tudo que a mulher pode acontecer durante o mês ali, ela pode colocar e relatar. E ele pode ser cada vez mais preciso. E ele é homologado pela Anvisa. Então, a gente vai adquirindo, assim, usando a IA no dia a dia, mas porque a gente também desenvolve modelos que são capazes de auxiliar a gente, a saúde, né, e tudo. Então, por isso, é mais nesse sentido, assim. Muito bem. Bom, agora passando a falar um pouco a respeito de ser mulher, né? A primeira pergunta que a gente acaba fazendo para as nossas entrevistadas é se você já percebeu em algum momento, né, teve alguma dificuldade na academia, no trabalho, justamente por ser mulher. Eu nunca tive. Eu me formei na engenharia de computação sendo a única mulher e na tecnologia também. Então, eu fiquei ao longo dos 5 anos na engenharia sem nenhuma mulher. Então, eu acostumei muito bem. Eu nunca tive problema. Aqui no meu departamento são 4 mulheres, 4 professoras e 24 professores homens. Então, eu nunca tive. Eu sou suspeita para falar, porque eu sempre fui muito bem tratada. Já fui chefe de departamento, já fui coordenadora. Então, durante a minha vida, tanto administrativa quanto acadêmica, eu nunca tive nenhum percalço, nada assim que me deixasse numa situação constrangedora, nenhum tipo de abuso. Mas eu sofri quando eu fui viajar para a Turquia. Mas é outro país. Então, eu fui dar umas aulas lá durante 20 dias num programa de internacionalização da UTF, que eu fui selecionada. E quando eu cheguei lá, o professor que foi me buscar lá no aeroporto nem sabia que eu era mulher. Então, se foi uma situação assim, porque ele acabou vendo pelo nome, não sabia. E aí, para eu dar aula, assim, eu percebi que para eles era uma situação desconfortável, né, de certa forma. Então, foi o único momento, assim, na minha vida, porque era um país com uma cultura totalmente diferente. Eu já sabia que eu tinha que dar aula com manga comprida, que calça comprida, porque ali existiam pessoas com outro tipo de pensamento totalmente diferente do que a gente tem, a liberdade que a gente tem dentro da universidade aqui. Né? Então, mas isso foi porque era um país diferente, né? Era outra. E aí, assim, mas me adaptei bem. Primeira semana eu estava ali toda. Aí depois já comecei a dar risada, a me soltar, né, com as alunas. Então, tinha algumas alunas também. Foi o único momento, assim, mas eu sempre fui muito bem incentivada, tanto pelos meus chefes, pelos diretores, né, que eu tive, que nunca sofri nenhum tipo de preconceito, mas isso pode ser sorte, porque eu sei, né, relatos de muitas mulheres, muitas amigas minhas, né, colegas de trabalho, que aconteceram exatamente o oposto. Então, é difícil para a gente julgar cada situação, mas a gente se solidariza muito. Então, eu me solidarizo muito com as situações que acontecem, principalmente com relação às alunas, né? Elas vêm me procurar para ajuda, para auxílio, eu indico, vamos procurar o coletivo, vamos procurar a ouvidoria, vamos procurar alguém que vai ajudar. Não pode deixar quieto, não pode se omitir. A gente tem que ir atrás e a gente tem que procurar auxílio, né? Principalmente o NUAP também, o Núcleo de Auxílio ao Estudante. Então, eu me solidarizo muito e eu tenho muitos alunos de ser alunas mulheres
que fazem iniciação comigo, que são minhas orientandas, porque elas se sentem muito bem-vindas, né, acolhidas, porque a gente assim acaba ajudando como uma mãe, que a gente não quer que aconteça nada de mal, né? Enfim. Certo. A gente aqui, a gente já teve vários relatos também, né, de problemas que as mulheres passaram em diferentes áreas da computação. Mas aí, por conta disso, né, a gente sabe, e aí essa pergunta aqui, geralmente a gente pergunta para mulheres, especificamente da computação, mas você é uma mulher que está envolvida também na engenharia, na astronomia, então a pergunta é, você participa de algum grupo de apoio para mulheres, seja na computação, na engenharia, na Uhum. astronomia, ou nunca chegou a Participo, conhecer? sim. Eu faço parte do Association of Computing Machinery, que é o ACM, mas para mulheres. Então, nós fazemos reuniões normalmente durante um congresso que acontece anualmente. Ano retrasado foi em Boston. Então, a gente reúne são as mulheres, então tem mulheres do MIT, do Sorbonne University da França, então a gente tem um comitê onde a gente se reúne e a gente discute, né, principalmente a questão da mulher na pesquisa, né, qual que é as dificuldades que elas encontram nos congressos, porque a gente vê, assim, um monte de homem participando de congresso, né, lá apresentando trabalho, mas por que a mulher também não é motivada? Porque ela tem filho, porque para ela viajar é mais difícil, né? Para ela deixar a família, porque ela tem que viajar sozinha, então tem um certo ainda tem um certo preconceito, a gente ainda percebe isso. Então, eu participo desse comitê, onde a gente tenta fomentar, a gente busca estudar práticas que possam atrair para que as mulheres venham cada vez mais na pesquisa, e para que elas sejam primeiras autoras. Então, a gente fala assim, não, quantos artigos você tem que você é a primeira autora? Porque já aconteceu da gente publicar, mas aí os outros autores, eles revisam e tal, deixa que eu vou pôr meu nome no primeiro, porque eu sou membro lá do I3E. Vamos pensar, porque eu sou não sei o quê. E não, a gente tem que incentivar, não, porque você desenvolveu. Então, a gente também faz isso, porque a gente vê isso acontecer lá fora. Esse congresso é o maior congresso da computação que tem, um A1, é o GECO, né? O Congresso de Computação Evolucionária. Então, a gente percebe que a taxa de publicação, onde a mulher é a primeira autora, é muito pequena. E quando você vai ver, né, é ela que está lá programando, porque ela está ali, ela sempre está proativa, ela não diz não, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu reviso, pode deixar que eu manipulo, né, que eu codifico. Então, a gente procura estratégias assim também. Cafés, almoços durante esses congressos para que elas se sintam à vontade, porque a gente não trata só de mulher brasileira. Então, a gente também tem mulher do Iraque, da Ucrânia, culturas extremamente diferentes. Eu já fui num congresso que eu estava com a gente dividiu um quarto e ela era do Iraque. E chegavam para cumprimentar ela, se era homem, ela não podia apertar a mão. Aí eu ficava me sentindo mal, apertava 2 vezes a mão da pessoa, assim, né? Então a gente tenta auxiliar, né? E eu vejo muitas histórias, então por isso que eu participo ativamente desse tipo de comitê. Você conhece o movimento Parenting Science? Conheço, né? Que para as mulheres, principalmente que têm filhos, né? Uhum. Uhum. Não, é só para. Porque no momento que a gente está gravando ainda está um assunto um pouco quente, né? Mas só para lembrar, né? Que teve a questão lá teve uma professora que reclamou que no parecer dela da Bolsa de Produtividade do CNPq reclamaram que ela tinha tido filho, e aí depois o presidente do CNPq falou alguma coisa assim meio chata para o Parenting Science. Pelo menos a notícia de hoje eu achei razoavelmente boa, né? Parece que o Parent Science vai se reunir com o presidente do CNPq, eles vão tentar se acertar lá para conseguir. Mas até só deixar a indicação aqui para os nossos ouvintes, a gente já entrevistou 2 pessoas do Parent Science, né? A Letícia dos Santos Machado e a Ana Paula Chaves. As entrevistas estão lá no feed do podcast. Certo. E alguma mulher te inspirou na sua carreira?
Então, a professora Miriam, né, que ela já participou aí do podcast, ela foi minha orientadora e foi minha co-orientadora também no mestrado. Então, para mim, ela é uma inspiração, ela é um exemplo, assim, um ser de luz. Ela sempre tratou todo mundo com muito amor, com a questão materna, assim, muito grande. Então, eu me senti muito acolhida dentro da UTF de Curitiba, né, principalmente no CPGI. E quando eu vim para cá no concurso, ela sempre me ajudou, a gente está sempre em contato. Então, tudo que eu faço pelos meus alunos é porque ela fez para mim um dia, né? Eu me emociono porque realmente ela me ajudou muito. Quando a gente ia, principalmente nos congressos, ela me ajudava financeiramente, então ela pagava, ela dividia quarto comigo. Então, eu tive uma relação com ela, assim, muito carinhosa. Então, eu sou muito, muito, muito grata por ela. Eu sempre vou falar isso, ela já sabe, né, que para mim ela é uma inspiração. E não que ela seja boazinha, não, ela é muito braba. Nossa, ela é muito rígida. Então, eu sempre digo assim, eu quero ser, no mínimo, né, uma orientadora como você, porque você cobra, você corrige, ela realmente faz a parte dela como pesquisadora, ela expõe, né, as dúvidas e os questionamentos, ela não deixa barato. Então, é por isso que eu me inspiro muito, para que eu possa um dia ser, né, no mínimo, parecida com o sucesso que ela tem, né, como pesquisadora e professora. Muito legal, realmente é uma ótima pessoa. Ele também me ajudou quando eu comecei na UTFPR, a gente dava a mesma disciplina, ela e o professor Etelcles me ajudaram bastante lá no começo. E aí a gente faz uma pergunta que também, normalmente, eu vou adaptar para você, porque é o seguinte: o que você diria para meninas ou mulheres que estejam pensando em seguir carreira, seja na computação, na engenharia, ou até mesmo na astronomia? Eu diria para não desistir, nunca, né? A gente pensa que, puxa, vai ser difícil, mas tudo é difícil. Eu não sei matemática, não tem problema, vai aprender. Cada um tem seu ritmo, a gente tem que ter dedicação, disciplina. E às vezes a gente começa um curso e no primeiro ano, primeiro período, primeiro e segundo, é só matemática e física. E a gente pensa, nossa, eu não vou gostar disso, não é minha área, eu nem me dou muito bem. Mas não, insista. A gente tem que insistir, porque a gente vai aprendendo a gostar ao longo do curso. Se você já tem uma predisposição, né, para aquele assunto, para aquela área, não desista. É muito importante que a gente tenha essa resiliência de, puxa, eu fui mal, mas eu vou melhorar, eu vou aprender, eu reprovei, não tem problema, eu vou fazer de volta. Eu reprovei 2 vezes na disciplina de linguagem de programação. Então, e hoje eu dou aula de linguagem de programação, eu programo nos projetos da NASA em Python, então eu dou aula no mestrado disso. Então, eu já chego, quando eu vou dar essa disciplina, eu já falo, o prof aqui já reprovou 2 vezes, na terceira vez ela passou no terceiro bimestre, que foi quando eu fiz engenharia de computação. De tanto que eu reprovava, uma hora eu falei, eu vou ter que aprender isso aí, ou isso aí me destrói, ou eu destruo isso. Então, eu aprendi de vez. Esse é o conselho que eu dou. Não deixe, aprenda de uma vez, que vai passar. Né? E não adianta se desesperar, ficar ansioso, é só uma disciplina, é só um curso, não é a vida. Eu vou perder um ano, não tem problema. Vou perder mais um, não faz mal, a gente vai vivendo. Né? Eu brinco que eu falo para os alunos assim, eu fui fazer aquele exame de bioimpedância lá, que a gente vê se você tá gordo, se tá com gordura no fígado, se não sei o que, um monte de coisa. Aí você segura lá na balança, a corrente elétrica passa e diz lá a tua idade. Aí eu olhei e falo assim, nossa, minha idade, eu vou fazer 40 anos, aparece lá 52. Eu falei, o que adianta? Eu economizei tanto na vida, quis fazer uma graduação com essa balança aí me dizer que eu tenho 12 anos a mais, que o meu corpo tem 12 anos a mais. Então, para quê, né? Para que a gente sofrer à toa? Para que a gente vai morrer antes? Então, e quantas pessoas que a gente olha, pensa assim, puxa, aquela pessoa tem 40 anos, vai ver, ela tem 60. Que ela vive uma vida leve, porque ela vive uma vida de um dia de cada vez. Então, esse é o conselho que eu deixo, principalmente para as mulheres na engenharia. É muito difícil, é pra caramba. Não tem nada fácil. E o pior é que não tem nenhuma disciplina que é assim, só passar. Não tem, nem metodologia científica. A gente tem que se lascar, porque tem que usar o LaTeX. Não tem como.
tudo é com sacrifício. E para a gente é na emoção, além do sacrifício, né? Tudo com emoção e com sacrifício. Então, não dá para desistir. Nem que a gente termine e aí depois a gente pensa, agora eu vou descansar um pouquinho, depois eu faço mestrado. Tudo bem, né? Mas a gente não pode desistir. Sim, com certeza, não dá para desistir. Bom, agora passando para o momento indicações. Existe algum livro, série, podcast, quadrinho que você pensar, não precisa ser somente algo técnico, né? Uhum. Que você queira indicar para as nossas e os nossos ouvintes? Bom, o meu filme preferido é A Chegada. Então, ele é um filme que fala um pouco sobre a parte de vida inteligente, sobre a questão da linguagem. Então, é o meu filme preferido. Nossa, é assim, de todos, né? Mas eu também sou muito fã de Senhor dos Anéis. Então, na minha época, Senhor dos Anéis era o top, né? Então, eu gosto muito. Mas o filme A Chegada, eu acho que vale a pena a gente assistir. Também eu gosto muito do Dom Quixote, é o meu livro favorito. Então, desde sempre, né? Onde eu vejo um livro do Dom Quixote, eu quero comprar aquela edição para que eu possa ler. Então, é o meu livro favorito, porque é um sonhador, é uma pessoa que vê, né, a vida de uma maneira diferente. Então, é o que eu indico, assim, né? E não tem nada a ver com a área técnica, né? Claro. Mas é para a gente poder passar um pouco, dar um reset na nossa cabeça, ler alguma coisinha diferente, assistir alguma coisa diferente. Porque a gente precisa da arte, da cultura, senão a gente desfalece. Né? Nós vimos na pandemia quanto isso faz falta. Principalmente para a gente que fica ali no computador, programando, focado. Então, a gente tem que dar uma pausa para incluir isso na vida da gente. Teve um livro que eu li recentemente, que é é um livro assim, muito bom, que se chama O Conto da Aia. É um livro bem pesado, né? É um livro bem pesado, que aborda bastante a questão das mulheres, né? E a repressão que existia nesse conto. Então, é um conto, claro que uma ficção, mas, de certa forma, ela é avassaladora, porque a gente pode analisar ela friamente, que isso acontece nos dias de hoje. Então, é um livro muito bom, principalmente para as mulheres, assim, que querem saber um pouco mais sobre a questão da opressão, né? E é uma história, uma ficção, é um conto sobre as mulheres, como as mulheres eram tratadas em uma sociedade onde elas eram treinadas só para reprodução. Então, é bem interessante, é um livro que eu também indico. E ele deve ter ganho alguns prêmios também. Ele foi transformado também em série, né? Eu acho que foi, né? Eu não assisti ainda a série. Eu não li o livro nem assisti a série, mas eu sei que existe a série Handmaid's Tale, né? Para os pessoas Então, falam é do inglês, livro. Uhum. já deve ter umas 3, 4 temporadas. Eu acho Então, que ele é bem legal. Acho que a história já foi além do livro na série. Aí eu queria perguntar sobre O Senhor dos Anéis, se você está falando do livro, da série de livros, do filme, dos filmes, da série ou de todo o universo? Tudo. Eu sou viciada. Eu adoro o Hobbit, o Senhor dos Anéis. Agora tá passando aquela série na HBO que não é bem. Tem como se fosse um anterior, né? Assim, aí eu também assisto, mas eu sou bem viciada. Em todos os livros, eu gosto muito do Silmarillion, que é um outro livro que fala também, que é anterior ao Senhor dos Anéis. Enfim, de toda a obra do Tolkien, eu acho que a gente precisa, é gostoso da gente ler, porque não tem nada assim perverso, não tem nada, sabe, assim, é uma leitura bem agradável quando você precisa, sabe, só dar uma espairecida, então eu gosto muito. E dos filmes, então, é muito sobre amizade, né? Os filmes que a gente vê do Senhor, é tudo sobre amizade, então é uma coisa muito genuína, que eu acho que faz falta, às vezes, pra gente, alguns exemplos assim. Certo. Eu normalmente eu não indico nada aqui, mas dessa vez, por acaso, eu estou vendo que tem um livro aqui que eu acabei de ler, que está aqui na minha frente. Também não tem nada de técnico, mas é Uma Dieta Além da Moda, de José Carlos Souto. Do José Carlos Souto, ele é um médico, e eu gosto muito dele porque, assim, ele é um médico, eu acho que ele tem mestrado, mas não chega a ter doutorado, então não é um cientista praticante, mas ele faz um trabalho fantástico de divulgação científica.
ele explica a ciência por trás da nutrição e vai explicando, olha, isso aqui funciona assim, olha, se sai uma pesquisa que diz que, sei lá, tal coisa faz mal para a saúde, você tem que ver, peraí, é um estudo observacional ou eles fizeram Isso. Que legal. qual é o nome? Um ensaio clínico randomizado. Então, Uhum. eu acho bem legal, é um livro que tá vendendo bastante, né? Eu encontrei ele em livrarias, então vou deixar também aqui na Ai, que bom, eu já descrição. tomei nota. Joia. É Vamos lá. José? José Carlos Souto. Uhum. É você, Maria Cláudia? Que sim. Muito bem, então, né? Agora, depois das indicações, vamos para a finalização desse podcast. Então, nós chegamos ao fim, né, desse episódio. Eu quero agradecer muito a sua presença, Marcela, aqui conosco no Emílias Podcast. E você, se quiser agradecer a alguém ou passar uma mensagem para alguém, né? Fique à vontade. Eu também agradeço o convite, agradeço de poder fazer parte dessa equipe de professores maravilhosos que a gente tem dentro da universidade. Então, a gente percebe a diferença entre os profissionais da área acadêmica que querem melhorar a qualidade de vida tanto dos alunos quanto dos docentes e dos servidores em geral, né? A gente percebe um esforço, né, desses profissionais, de vocês principalmente que estão aí atrás fazendo esse podcast acontecer para que chegue num número cada vez maior de pessoas que possam participar, assistir e daqui para frente vir aí também dar uma entrevista, né? Para que a gente tenha mais pessoas participando, mostrando o sucesso que foi estudar dentro de uma universidade pública, né? Com muito esforço, com muita dedicação, com muito preconceito e que levou ali aquilo com garra, com emoção, com superação. Então, eu acho que essa mensagem a gente não pode deixar de lado, que é agradecer a vocês, porque é vocês que estão colocando poder nas nossas vozes, né, através do meio de comunicação. E isso faz toda a diferença para uma pessoa que está ali achando que não vai conseguir, uma mulher que está ali achando que não por ser mulher é muito mais difícil. Isso incentiva. E aí, essa que é a minha fala final, né? Agradecendo a vocês que motivam através desse meio de comunicação. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Marcela. Obrigado a todos que nos assistiram ou escutaram até agora. A gente publica os nossos episódios tanto no YouTube, com imagens, né? No Spotify também dá para assistir em vídeo lá no Spotify e dá para escutar nas plataformas de áudio, diferentes plataformas de áudio. E a todos e a todas que nos escutaram até agora, até o próximo episódio do Emílias Podcast Mulheres na Computação.